Graça e paz, irmãos. Abram suas Bíblias no Salmo 1, por favor. Salmo 1. Leamos a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor, nós lemos tua palavra e temos a responsabilidade, ó Deus, de com fidelidade ensiná-la ao teu povo. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor me use neste momento como instrumento em tuas mãos e que a tua palavra, ó Deus, encontre lugar em cada coração aqui presente. Que tua palavra não caia no vazio, mas que ela encontre um lugar onde ela seja abrigada e que nós vivamos, ó Deus, de acordo com a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta manhã e neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o livro dos Salmos é uma coleção de poesia hebraica inspirada. E o que é que a gente encontra aqui nos Salmos? Que seus autores mostram a adoração do povo de Deus e eles descrevem as experiências espirituais do povo judaico. O livro dos Salmos trata exatamente da parte mais íntima do Antigo Testamento, porque no livro dos Salmos a gente encontra o povo de Deus desfrutando de íntima comunhão com o Senhor. Os seus autores falando de sua comunhão com Deus, de sua intimidade com Deus. E então aqui em Salmos a gente encontra uma revelação exatamente do coração do judeu piedoso, daquele judeu que era santificado, aquele judeu que tinha vida com Deus, que andava com Deus, que revelava suas experiências com Deus. Os salmos foram escritos, sobretudo, para serem cantados. Hoje nós lemos os salmos, mas eles foram dados originalmente para serem cantados. Por isso que existem algumas igrejas, inclusive presbiterianas, que não somente leem os salmos, mas cantam os salmos. Eu conheço uns poucos salmos, mas existem igrejas que cantam os 150 salmos. Alguns são realmente muito belíssimos. Os salmos na Bíblia, então, repito, eles eram o inário do povo do Antigo Testamento. Assim como nós temos o nosso inário hoje, cada igreja tem o seu inário, então o povo de Israel tinha o seu inário no Antigo Testamento, e o inário era exatamente os salmos que nós temos no Antigo Testamento. Um outro detalhe aqui sobre os salmos tem a ver com sua autoria. Quem escreveu os salmos? Se você fizer uma enquete na igreja, se brincar, 80% dos irmãos vão dizer que quem escreveu todos os salmos foi Davi. Então, tem crentes que quando leem qualquer salmo dizem assim, como disse Davi, aí lê qualquer salmo e atribui a autoria daquele salmo a Davi. Certamente que Davi escreveu a maioria dos salmos. Davi escreveu cerca de 71 salmos, quer dizer, nós temos 150 salmos, Davi escreveu 71, quase metade foi escrito por Davi, mas Davi não é o único autor dos salmos. Existem alguns salmos que são anônimos, por exemplo, esse aqui é anônimo. Aqui não aparece o nome do autor desse salmo. Mas há outros autores, além de Davi, nós encontramos Asaf, Salomão, Moisés, Emã, Esdras, Etã, Gedutum, os filhos de Coré e outros que não trazem o nome do seu autor. Então, não foi apenas Davi que escreveu os salmos, mas várias outras pessoas também escreveram salmos. Um outro detalhe sobre os salmos tem a ver com sua divisão. Nós temos aqui nesse livro 5 livros. É como, por exemplo, você é um autor e escreve 3 livros. Ele escreve 3 livros sobre um determinado assunto.
E então vem uma editora e pega aqueles 3 livros e junta num só. Então você tem um livro, mas na verdade nós temos 3 livros ali. É o caso aqui de Salmos. Nós temos na Bíblia um livro de Salmos, que na verdade é composto de 5 salmos. Aí, por exemplo, o primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O segundo livro vai do Salmo 42 até o 72. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao 89. O quarto livro vai do Salmo 90 até o Salmo 106. E o quinto livro vai do Salmo 106 até o do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, nós temos aqui 5 livros dentro de um só. Então, é assim que os salmos são divididos. A gente pode dividir o livro dos salmos, aqui o Salmo 1 que a gente acabou de ler, em 2 partes. O verso 1 até o verso 3, o salmista discorre a respeito do homem justo. E nos versos 4 ao 6, o salmista discorre a respeito do homem ímpio, do homem incrédulo, do homem descrente, do homem que não teme a Deus, do homem que não anda com Deus. Portanto, eu quero convidar vocês, nesse momento, a voltarem mais uma vez os seus olhos para o Salmo 1 e vejamos qual a mensagem do Salmo e vejamos que aplicações no final do sermão nós podemos extrair. Então, voltando, irmãos, aqui aos versos 1 ao 3, quando o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, nós queremos começar dizendo que é impossível alguém aplicar à sua mente a meditação, a lei de Deus, se antes não se afastar da sociedade dos ímpios. Quando uma pessoa anda de mãos dadas com o ímpio, quando a pessoa anda de acordo com a sociedade ímpia, essa pessoa não consegue aplicar à sua mente a lei de Deus, não consegue aplicar à sua mente a palavra do Senhor. Então, nós encontramos aqui, nessa passagem que nós estamos lendo, que nós devemos nos afastar do conselho, do caminho dos pecadores, devemos nos afastar da roda dos escarnecedores, devemos fugir do caminho dos ímpios. Se nós não fizermos isso, nós não teremos condição de aplicar a lei de Deus ao nosso coração. Certamente, irmãos, que nós não podemos nos afastar de forma completa dos ímpios, porque nós estamos no mundo e vivemos cercados por ele, pelos ímpios. Mas aqui o salmista nos faz alguns alertas para que nós não andemos misturados com eles, para que nós não sigamos os padrões dele, para que nós não sigamos o comportamento dos ímpios, mas que nós temos um modo de vida, uma filosofia de vida que seja diferente da filosofia de vida do ímpio. Portanto, o nosso dever, como servo de Cristo, é evitar viver uma vida que seja igual à do ímpio. O profeta Malaquias disse, nisto vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, quem serve a Deus tem um padrão de vida, quem não serve a Deus tem outro padrão de vida. Quem serve a Deus tem um modo de pensar, quem não serve tem outro modo de pensar. Quem serve a Deus tem um comportamento, quem não serve tem outro comportamento. Daí, então, aqui no texto, eu repito, o salmista nos proíbe de andarmos no conselho dos ímpios, de nos determos em seu caminho e de nos assentarmos junto a eles. Temos que manter uma distância dos ímpios, no sentido de que nós não podemos ter o mesmo comportamento deles. Não podemos ter o mesmo estilo de vida que tem os ímpios. Certamente que os irmãos conhecem o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que eu posso experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Quando eu não ando de conformidade com o mundo, não vos conformeis com o mundo. A ideia é que não assuma a forma do mundo, não pense como o mundo, não se comporte como o mundo, não tenha o mesmo pensamento que o mundo tem. Não se conforme com o mundo, mas tenha uma mente transformada, tenha uma forma de pensar transformada e tenha uma forma de comportamento transformado também. Não vos conformeis com este século.
Não vos conformeis com este mundo. Então, a ideia é, não siga o padrão de vida do ímpio. Não siga a filosofia de vida do ímpio, daquele seu colega de faculdade, daquele seu colega de trabalho. Pode ser o seu melhor amigo, mas se é ímpio, você não pode seguir o padrão de vida dele. Pelo contrário, você tem que reprovar o padrão de vida dele. E tem que influenciá-lo para que ele siga o seu padrão de vida, o seu modo de pensar, de viver e de se comportar. Então, a mensagem bíblica de Paulo em Romanos é que nós não devemos nos conformar, não assumir a forma do mundo, mas que nós temos que ter uma outra forma de pensar. No Antigo Testamento, Israel vivia cercado por nações pagãs. E Deus havia dado a Israel uma ordem para que Israel não se contaminasse por aquelas nações. Vocês não podem ser como essas nações. Vocês não podem seguir o padrão de vida deles. Não podem ser contaminados por eles. A mesma coisa o Senhor Deus diz à igreja dos nossos dias. A igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. Cristo deixou isso bem claro, por exemplo, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, e o versículo 16, quando ele diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. Cristo não era do mundo e nós não somos do mundo. Nós, então, não podemos nos deixar levar pelos padrões do mundo, mas temos que reprovar os padrões do mundo. Lembre-se, por exemplo, da ilustração do barco. Onde é que o barco se movimenta? Onde é que o barco atua? Exatamente na água. O barco atua no rio, no mar. Então, o barco tem que estar na água, mas a água não pode estar no barco, porque se a água entrar no barco, o barco certamente vai afundar. Assim é com a igreja. A igreja está no mundo, mas ela não deve ser orientada pelos padrões do mundo. Ela tem que dizer não aos padrões do mundo. Então, irmãos, aqui o salmista está dizendo isso no Salmo 1, que nós não devemos ser orientados pelo conselho dos ímpios, pelo caminho dos ímpios, pela roda dos ímpios. Então, nós estamos entre eles, estamos no meio deles, porque eles vivem aqui no mundo como nós, mas nós devemos ter uma atitude diferente da que eles têm. Aqui no versículo 2, o salmista fala qual deve ser o prazer do justo, qual deve ser o prazer do crente, que é o seguinte, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, em vez de um crente praticar os atos pecaminosos dos ímpios, em vez de um crente ser influenciado pelo modo mundano dos ímpios, o crente medita na lei de Deus, e ele faz isso de dia e de noite. Ele medita na palavra do Senhor, manhã, tarde e noite, a palavra de Deus está na sua mente, e ele medita nela, e ele pensa nela. O salmista aqui está dizendo que o estudo da lei de Deus é a marca da piedade. Significa isso que se um crente não lê a lei de Deus, se um crente não lê a palavra de Deus e não medita nela, ele não está agindo como piedoso. Ele está agindo como um ímpio, como um incrédulo, como um descrente. Porque a coisa mais natural do mundo é um crente ler a palavra do Senhor e meditar nela, guardando-a no seu coração. Deus não pode ser corretamente servido onde ele não é obedecido. Se eu não leio a Bíblia, eu não obedeço a Deus. Se não obedeço a Deus, eu não posso servi-lo de forma correta. Então, o salmista aqui diz, esse é o prazer do crente, esse é o prazer do justo. Qual é? Meditar na lei de Deus dia e noite. Em vez de se deliciar na companhia de ímpios, em vez de se deliciar na conversa tola dos ímpios, na conversa insensata dos ímpios, no comportamento insensato dos ímpios, o crente tem prazer em ler a palavra de Deus e meditar nela, fazendo dela o padrão da sua vida, o padrão do seu comportamento, o padrão dos seus pensamentos. Anda de acordo com a lei do Senhor. No versículo 3, o salmista chega a comparar o crente a uma árvore que produz fruto, quando ele diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, note como é aquele que anda no caminho do Senhor. Note como é aquele que medita na lei de Deus. Ele é comparado a uma árvore frutífera, frondosa.
a intenção do salmista aqui é dizer que, assim como uma árvore frutífera, que é cheia de vida, que é bela, que dá muitos frutos, assim também a pessoa que teme a Deus é cheia de vida, é cheia de beleza e é cheia de frutos. Qual é a parte mais importante de uma árvore? São as suas raízes, que ficam dentro do solo. As raízes retiram do solo a água e os nutrientes para que ela possa se manter. Da mesma forma, a parte mais importante na vida do crente são suas raízes espirituais que estão fincadas em Cristo, que estão arraigadas em Cristo, de onde o crente é alimentado de Cristo. Se o crente não está arraigado em Cristo, enraizado em Cristo, se as raízes do crente não estão em Cristo, ele não pode ser alimentado de Cristo. Então, as raízes espirituais são a parte mais importante da vida do crente, porque nós estamos em Cristo e dele nós nos alimentamos. É isso que significa a expressão que nós usamos, permanecer em Cristo. Não somente nós, mas é uma linguagem bíblica que diz, permaneça em Cristo, esteja em Cristo. Porque fora de Cristo nós não temos vida, fora de Cristo nós não temos beleza, fora de Cristo nós não daremos frutos. O próprio Jesus Cristo, em João capítulo 15, versos 4 e 5, diz assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como é que eu posso dar frutos se eu não tenho raízes profundas em Cristo? Como eu posso dar frutos na vida espiritual se eu não permaneço em Cristo, se eu não estou arraigado em Cristo, se eu não estou ligado a Cristo, unido a Cristo? Então, um crente verdadeiro é aquele que está ligado a Cristo, unido a Cristo, e então ele produz muitos frutos para a glória do Senhor. Note que nessa passagem que nós lemos, João 15, 4 e 5, o Senhor Jesus fala aqui exatamente 2 vezes sobre a necessidade de nós permanecermos nele. Ele diz, se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem dar frutos, só podem dar frutos se permanecerem em mim. Portanto, irmãos, nós estamos sendo desafiados nesta manhã a fincar raízes em Cristo, a estabelecer raízes em Cristo, para que nós tenhamos uma vida bela, para que nós possamos produzir frutos e para que nós possamos ter vida. Cristo é vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como é possível alguém ter vida se está fora de Cristo? Só se tem vida se está fora de Cristo. Cristo é belo. Só é belo aquele que está ligado a Ele. Portanto, irmãos, que nossa vida seja marcada exatamente pela permanência em Cristo. Que nós estejamos fincados em Cristo, como as raízes de uma árvore estão fincadas na terra, e então dali a árvore se alimenta. Note que Jesus fala que quando nós estamos ligados a Ele, nós damos muito fruto. Que frutos são esses? São as várias bênçãos que temos na vida espiritual, como, por exemplo, a gente pode produzir alguns frutos, como ganhar pessoas para Cristo, ter um caráter piedoso, contribuir financeiramente para a obra do Senhor, servir e realizar boas obras e louvar ao Senhor, entre outros. Então, aquele que está em Cristo produz frutos. Aquele que não está em Cristo não produz frutos. Nós estamos sendo comparados a uma árvore. O salmista diz que nós somos como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu tempo próprio dá frutos. Então, Cristo é o solo onde nós estamos plantados. Cristo é o solo onde nossas raízes se aprofundam. E dele nós tiramos o alimento para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida. Portanto, irmãos, que estejamos ligados a Cristo, unidos a Cristo. Então, os versos 1 a 3 falam do justo. Quem é esse justo que nós temos aqui nos versículos 1 ao 3?
aqui, irmãos, justos aqui, é um retrato de Cristo, que não andou no caminho dos ímpios, ele não se deteve no caminho dos pecadores, nem ele se assentou na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, Cristo meditou perfeitamente na lei de Deus, vivendo de acordo com ela. Cristo não quebrou um só mandamento de Deus. Cristo não quebrou uma só lei do Senhor. Por isso, ele teve autoridade para, dentro dos judeus, dizer: quem de vocês me convence de pecado? E ninguém pôde apontar para ele, porque todos eram pecadores, menos ele. Nós somos pecadores, somos nascidos em pecado. Mas Cristo é santo, Cristo é perfeito, viveu aqui nessa vida dessa forma, guardando a palavra de Deus. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Deus me enviou ao mundo para que eu fizesse a vontade dele. Então, o justo, que medita perfeitamente na palavra de Deus, na lei do Senhor, é Cristo. E nós devemos seguir os passos dele, devemos seguir os caminhos dele, meditando perfeitamente na lei de Deus, na lei do Senhor, buscando guardá-la em nosso coração. Depois que o salmista descreve o justo, ele agora começa a falar do ímpio, aqui nos versos 4 ao 6, onde ele diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Note que o salmista faz um contraste. Ele diz assim: os ímpios não são assim. Não são assim como? Note, ele conclui o verso 3 dizendo: o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Aí ele diz: os ímpios não são assim. Os ímpios não são como uma árvore. Aí ele usa uma outra figura: os ímpios são como palha. Os ímpios são como palha. É a comparação que o salmista faz a respeito daquele que não tem a Cristo. Palha não tem vida, palha não tem raízes, palha não produz frutos. Assim são os ímpios, eles não têm raízes, não têm vida, eles são mortos, eles são destinados ao fogo eterno. João Batista, quando estava batizando, em Mateus capítulo 3, no versículo 12, usou exatamente a figura da palha, para se referir exatamente àqueles que serão condenados, aqueles que irão para o juízo eterno. Ele diz assim, a sua pá, falando de Cristo, porque ele diz: olha, eu batizo com água, mas depois de mim vem um que vai batizar com o Espírito Santo. E ele diz: na sua mão ele tem a pá, que é Cristo. Ele tem a pá e diz: e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, quando João Batista fala, ele vai queimar a palha em fogo inextinguível, ele aqui está falando do juízo que virá sobre os ímpios. Então, enquanto que o justo é uma árvore que dá fruto para a vida eterna, o ímpio é como uma palha que vai ser reservada para o fogo, para o juízo eterno, para a condenação eterna, para o suplício eterno. Portanto, no tempo próprio, o Senhor vai derribar os ímpios, o Senhor vai arrojar os ímpios de um lado para o outro com sua ira fulminante. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 ao 10, onde Paulo fala do fim deplorável dos ímpios. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 ao 10. Diz aí a palavra do Senhor: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Veja agora, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição,
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, note, aqui o Senhor fala do que vai acontecer com o crente e vai acontecer com o que vai acontecer com o descrente. Ele diz que quando ele vier, ele vai trazer alívio para os atribulados. Ele vai se manifestar em sua glória com os anjos do seu poder. Depois, no final do texto, ele diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então, aqui o apóstolo fala do que vai acontecer com o justo por ocasião da volta de Cristo. Eles vão participar da glória de Cristo. Mas o que vai acontecer com o incrédulo, com o descrente? Diz que o Senhor virá contra eles em chama de fogo, vai tomar vingança contra eles. Por quê? Porque não conhece o evangelho, não obedece ao evangelho, e estes vão sofrer penalidade de eterna destruição e vão ser banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Veja que destino terrível os ímpios terão. Os ímpios são como palha, que são destinados ao fogo do juízo, que são destinados à condenação eterna. O ímpio não vai escapar ao juízo de Deus. Há uma passagem num profeta que mostra exatamente o fato de que o ímpio não vai escapar ao juízo de Deus. Aí o profeta diz assim, é como um homem que sai na rua e se encontra com um leão. Mas ele consegue escapar do leão. Lá na frente ele se encontra com o urso, mas ele consegue se escapar do urso. E ele chega em casa. Quando fecha a porta, ele diz, ufa, me livrei do leão e do urso. E de repente uma serpente venenosa está na parede e o morde. Ele escapou do leão, escapou do urso, mas não escapou da serpente. Ou seja, ele não escapou do juízo. O juízo será inescapável para o ímpio. Ele vai então sofrer penalidade de eterna destruição. Ele vai ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Ele será julgado e condenado, será queimado como a palha. É para isso que servem os ímpios, para serem queimados como a palha. Quando chegar o dia do julgamento, o Senhor, que é o justo juiz, vai fazer separação entre o trigo e o joio. O trigo e o joio são duas plantinhas que são muito parecidas. Mas no dia do juízo, essas plantinhas são separadas. Às vezes temos na igreja gente que parece crente. Parece crente, assim como o joio parece trigo. Tem gente na igreja que canta igual ao crente, ora igual ao crente, lê a Bíblia igual ao crente, ouve a pregação igual ao crente, canta no coro igual ao crente, mas que não tem vida transformada, seu coração não foi transformado, não é regenerado, é apenas um religioso, está apenas cumprindo o ritual da igreja, não obedece à palavra de Deus, não anda de acordo com a lei de Deus. Então, no dia do juízo, vai haver uma separação entre aquele que é trigo de verdade e aquele que é joio e que apenas parece com trigo. Apenas parece com trigo. Então o Senhor, no dia do juízo, vai fazer separação entre aquele que é trigo de verdade e o que é joio, entre aquele que é crente de verdade e aquele que não é crente de verdade. Ele vai separar as ovelhas dos bodes, bodes de um lado, ovelhas do outro. Ele vai separar os grãos da palha, os grãos serão guardados e a palha será queimada. E nem o incrédulo vai subsistir ao dia do juízo. Note que no versículo 5 do Salmo 1 diz assim, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O dia do juízo será terrível para os perversos. Eles vão bater nos peitos, vão pedir a morte, mas a morte vai fugir deles. Eles vão gritar, montanhas caiam sobre nós, montes nos esmaguem, nos escondam da face irada do Cordeiro. Mas os desejos deles não serão atendidos, pois eles serão julgados e condenados por conta dos seus pecados.
porque não se arrependeram dos seus pecados, não abandonaram os seus pecados. E o que é lamentável é que muitos que vão sofrer isso estão dentro da igreja, que têm ouvido a palavra domingo após domingo, semana após semana, mas não se arrependem, não mudam de vida, não têm coração mudado, transformado, mas permanecem da mesma forma. Dentro da igreja, mas são ímpios. Dentro da igreja, mas são incrédulos. E no dia do juízo, eles serão separados. No dia do juízo, muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz milagres. E note que Cristo não nega que isso aconteceu. O que ele diz? Ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer o seguinte: apartem-se de mim. Eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quer dizer, as pessoas profetizavam, expulsavam demônios, faziam milagres, mas viviam uma vida iníqua, ímpia. Quanto aos justos, o destino deles é a vida eterna. Pois Cristo dirá a eles: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Veja, no dia do juízo, uns de um lado, outros do outro. Bodes, joio, palha, aqui, reservados ao fogo. Do outro lado, o trigo, o grão, as ovelhas. Para esses, o Senhor vai dizer: apartem-se de mim. Para esses, ele vai dizer: vinde a mim, venham a mim. Para esses, ele dirá: amaldiçoados, apartem-se de mim, malditos. Para esses, ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Para esses, ele vai dizer: apartai-vos para o fogo eterno. Para esses, ele vai dizer: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Destinos eternos diferentes para uns e para outros. Uns para o fogo eterno, outros para a vida eterna. Mateus 25, 46. O final do sermão profético de Cristo. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Algumas seitas, como o Testemunho de Jeová e Adventistas, dizem: não, mas esse eterno é que nem aquela poesia do Vinícius de Moraes, é eterno enquanto durar. Pode ser que na poesia do Vinícius de Moraes, o eterno aí seja enquanto durar, mas o eterno bíblico aqui é um eterno mesmo. Essas seitas dizem assim: Deus é tão misericordioso que um dia o sofrimento do ímpio vai acabar. Ele vai ter misericórdia e vai acabar com o sofrimento do ímpio. Irmãos, se isso é verdade, se um dia, o sofrimento do ímpio não é eterno, então nós também devemos desconfiar que a nossa vida será eterna. Porque quando Jesus fala: irão estes para o juízo eterno, para o castigo eterno, tem lá colasso aionios, sofrimento eterno. Irão os justos para a zoe aionios, para a vida eterna. Então, Cristo usa a mesma palavra, aionios, para quem vai para o inferno e para quem vai para o céu. Então, se o aionios para o incrédulo pode um dia acabar, então, que garantia nós temos que o aionios do crente também não vai acabar? Isso é absurdo. Então, a vida é eterna da mesma forma como o castigo é eterno. O castigo nunca vai acabar e a vida nunca vai acabar. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja que glória para a igreja e que tristeza para o descrente. E não é por falta de pregação. Ainda ontem vocês estiveram aqui na Praça do Queijo, evangelizando. Quantas pessoas ouviram aquela pregação e foram para casa com o coração endurecido? Tomara a Deus que muitos que ouviram aquela pregação do presbítero João se arrependam e creiam no evangelho e tenha o seu destino eterno ao lado do Pai no céu. Porque, caso contrário, se morrerem sem Cristo, o destino eterno será como o da palha. Para o fogo, será queimado.
Eu quero terminar, irmã, essa mensagem trazendo 4 rápidas aplicações. Primeiro, leia a Bíblia diariamente e medite nela, guardando os seus ensinos no seu coração. Eu não sei que quantos já leram a Bíblia toda. Se alguém que não leu a Bíblia toda, está chegando o próximo ano, 2025. Coloque no coração o desejo de dizer, Senhor, eu nunca li a Bíblia toda. Este ano eu vou ler a Bíblia toda. E você que já leu, leia de novo. Eu tive o privilégio de já ler a Bíblia toda 12 vezes, em sequência, fora as vezes esporádicas que eu tenho lido. Então, leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e não leia só por ler, leia, faça anotações, faça perguntas ao texto, responda aquela pergunta dentro do próprio texto. Medite naquilo que você está lendo, reflita naquilo que você está lendo. A sua vida de piedade vai ser marcada pelo estudo da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você está mostrando que sua vida não é piedosa. O piedoso lê a Bíblia. O piedoso medita na lei de Deus. Em segundo lugar, firme-se em Cristo diariamente, tendo comunhão com Ele através da oração. Ler a Bíblia e orar. São 2 coisas que andam juntas. Ler a Bíblia e orar. Como é que eu posso me firmar em Cristo e produzir frutos para a glória de Cristo se eu não leio a Bíblia e se eu não oro? Ora em casa, no quarto trancado. Ora na igreja, tem culto de oração. Logo, logo vou estar aqui com os irmãos no culto de oração. E cobrando, cadê você que eu não vi no culto de oração? Deixa eu aparecer aqui para você ver e não ver sua carinha aqui. Cadê você que eu não vi? Quarta-feira que vem, eu estarei aqui e quero ver sua carinha aqui também, orando. Então, é através da oração e através da leitura bíblica que nós nos firmamos em Cristo. Terceiro, produza frutos espirituais em sua vida. Como é que isso pode acontecer? Quando você lê a Bíblia e ora e se firma em Cristo, então você produz frutos espirituais. Aplique ao seu coração o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aplique a sua vida. Produza o fruto do Espírito em sua vida. Finalmente, na faculdade, não sei aqui ainda quem faz faculdade, mas no trabalho, não sei quem trabalha e onde trabalha, mas em qualquer lugar. Seja influenciador sobre os descrentes, em vez de ser influenciado por eles. Lembre-se de uma coisa, Cristo nesse mundo colocou você como cabeça e não como cauda, então você influencia e não é influenciado pelo incrédulo. O justo medita na palavra de Deus. Se você é crente, medite em tudo que você acabou de ouvir esta manhã. Amém.